Oi, gente, bom dia. Então, nossa próxima aulinha, falar um pouquinho sobre o retorno dos israelitas da Babilônia, a escravidão da Babilônia para a terra de Israel. Então, lembrando aquilo que a gente já analisou em outro momento, foram 70 anos de escravidão na Babilônia, sob o jugo, sob o domínio, dos babilônicos. Isso começou com a invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas o Nabucodonosor ele não vai ficar ad infinitum, né? Ele não vai ficar para sempre como rei, ele vai, obviamente, cair do trono, ele vai morrer, vai vir um sucessor, vai vir um outro governo, né? E ao final dos 70 anos, então, a Babilônia também já não é mais a grande potência econômica, militar. Outras potências vão surgir. A Babilônia vai cair no decréscimo, né? Vai sumir aos poucos e vão surgir outros povos, como por exemplo a Pérsia. A Pérsia, aí você lembra aqui dos tapetes persas, né? E bem depois, vai surgir bem depois, 68 antes de Cristo, o domínio, a invasão do Império Romano em toda a terra de Canaã, ok? Mas aqui nós vamos focar apenas no retorno da Babilônia, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo pelos judeus. E aqui eu já faço um primeiro parênteses. Às vezes a gente usa israelita, às vezes a gente usa judeu. Como é que é esse negócio e de onde é que vem essas terminologias? Ambos os conceitos eles se referem aos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Tranquilo. Os israelitas, de um modo geral, eles compõem os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel e o reino de Judá. Estes são os israelitas ao total. Lembra que na invasão da Assíria houve a total destruição do reino do norte. Não existe mais Israel. Israel foi dominada. Muitos assírios acabam vindo morar naquela região, na Samaria, né? E aí você faz a conexão com o bom samaritano, lembra? O ódio que os judeus do sul e também, de certa maneira, os galileus do norte tinham em relação aos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eles não eram de sangue puro descendentes de Israel. Eles tinham uma mistura com os assírios que invadiram a região, ok? Muito bem, isso sobre israelitas, é o conjunto dos dois povos, né? Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, ok. Mas a Bíblia também vai se referir, agora nós vamos ver no texto de Esdras e Neemias, muito sobre judeus. O que se refere judeus e no que se diferencia de israelitas? Os judeus eles são rotulados, é o rótulo que se dá àqueles habitantes de Judá. Lembra que o reino do norte foi invadido, mas Judá ele ainda permaneceu fraco, pobre, sem projeção política, militar, era um povinho sem importância. Mas eles permaneceram vivos, eles sobreviveram. E são estes que vão ser chamados, conhecidos, rotulados por judeus, ok? Os habitantes de Judá. Quem é Esdras e quem é Neemias? Esdras é sacerdote, ele é responsável por ensinar a palavra, ensinar a lei, né? É basicamente isso que os dois livros eles falam, eles ensinam. Mas eu quero focar aqui a minha análise especialmente sobre o livro de Neemias, que trata do retorno destes escravos judeus, eles eram de Judá, para Jerusalém, reconstrução dos muros da cidade e a reconstrução do templo. Este templo, reconstruído na época de Neemias, ele não é sacerdote, ele não é religioso, ele é uma liderança, ele é um leigo, ele não é um teólogo, ele não é um pastor. O Esdras é sacerdote,
O Esdras conhecia toda a história, toda a lei. Neemias não, Neemias é um cara consagrado, dedicado, um fiel servo do Senhor. Para ver que na igreja, gente, existe trabalho, espaço, tanto para pastores, teólogos, pesquisadores, mas também existe espaço para as pessoas lideranças, né? Para os líderes que trabalham, que arregaçam as mangas e ardentemente trabalham em prol do reino de Deus. Esdras é sacerdote. Neemias é uma liderança leiga, uma grande liderança, uma liderança muito positiva. Muito bem, então no começo do livro de Esdras vai acontecer o decreto do rei Ciro, que é o rei da Pérsia. Veja, Babilônia já era, vem a Pérsia com Ciro, na sequência. E Ciro ele vai fazer um decreto, ele vai emitir um decreto dizendo, está ali no versículo 2, eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte, o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. E aí segue, então, todo o decreto do Ciro. É através desse decreto, então, que vai acontecer, mais para frente, o retorno destes escravos, um grupo de escravos, uma multidão de escravos que voltam, então, da Babilônia para Judá. Reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo, e é ali que vai se dar, depois de 400 anos, a vinda do Messias, a vinda de Jesus, tá bom? Muito bem, Esdras, ele tem algumas informações importantes, e a primeira informação relevante que eu chamo a atenção aqui, em sintonia com o livro de Neemias, é o seguinte: se deu a volta de um grupo de escravos, se deu o lançamento da pedra fundamental, então, dos alicerces do novo templo. Ok? Muito bem. Está no capítulo 3, no versículo 12. 12 e 13, Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha só que particularidade que tem aqui. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choraram alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Notem a informação relevante aqui. O segundo templo, o templo de Esdras e Neemias, ele é menor do que aquele grandioso templo construído por Salomão. As pessoas mais velhas, os anciãos, que tinham visto o primeiro templo e obviamente acompanharam a destruição dele, quando vem agora o lançamento dos alicerces do segundo templo, eles choram de tristeza, porque este segundo templo ele é menor, ele não é tão grande, ele não é aquela obra grandiosa que Salomão havia construído, ok? No capítulo 4, versículo 5, só para o nosso conhecimento, né? Não é coisa que a gente vai precisar falar necessariamente para as crianças, mas vejam, aqui cita outro personagem histórico. Então, o primeiro deles é Ciro, eu falei, né? Agora, olhem o capítulo 4, versículo 5. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes trabalhassem nos planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, mais um personagem histórico que nos manda, que nos mostra, então, né?
E agora vem um terceiro personagem histórico que é Xerxes, versículo 6, né? No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram papapá, tá? Xerxes, então, Ciro, Dario, Xerxes, e agora vai vir um outro, Artaxerxes, né? Versículo 17, é o quarto, tá ali, ó, confere. Capítulo 4, versículo 17. Então o rei Artaxerxes. Artaxerxes é o rei na época do nosso amigo Neemias. E aí a gente vai para Neemias, então, para construir um pouco dessa sequência do retorno para a Babilônia. Tá? Olhem lá. Neemias é um livro curto, tem só 13 capítulos, se eu não estou enganado, deixa eu conferir aqui. É exatamente isso, 13 capítulos. Então vamos lá. Como é que vai se dar o retorno desse povo? O começo de Neemias trata isso, né? Capítulo 1, do versículo 1. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias. E ali no versículo 2 vai dizer assim: Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus, que já haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Alguns já haviam retornado. O Neemias ele pede informação. E a resposta vem no 3. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de judeus, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Primeiro detalhe de Neemias ele é um cara de oração. Em vários momentos nós vamos ver ele orando. Ele não necessariamente ora em público para aparecer para os outros. Não, o texto não diz isso. Mas ele era um cara de oração. É algo que nos ensina. Na história de Neemias, a fidelidade, o trabalho, a oração, são pontos que eu vou demonstrar ao longo desse pequeno vídeo aqui, tá? Então, o Neemias, ele ora e o governo, né, na figura do rei Artaxerxes, ele vai permitir, então, que haja o retorno do próprio Neemias para coordenar o trabalho lá em Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde daquele momento inicial, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? E a resposta, né, do Neemias se o senhor está contente e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá. Está lá no versículo 5. Né? E o rei, ele vai permitir, né? Ele vai permitir que o Neemias volte para Jerusalém, para o território de Judá, e juntamente com o grupo que lá está, e mais alguns que vão retornar agora, eles vão reconstruir os muros da cidade. Como é importante a gente saber que uma cidade murada significava segurança para quem morasse ali dentro. E além dos muros da cidade, também vão reconstruir o templo. Imagine você o que os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Israel, não debochavam, zombavam dos israelitas pelo fato do templo ser destruído, pelo fato de Jerusalém estar arrasada. O nome de Deus foi blasfemado muito.
foi injuriado, os israelitas foram debochados, e agora justamente se dá a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade. Mas sempre vão ter os inimigos, né? Olha só, no capítulo 10, ali no versículo 19, vai estar o nome de 13 grandes inimigos que vão perturbar o trabalho do Neemias. 2,19, porém Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo, eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Não sabiam eles que o rei Artaxerxes havia permitido não apenas a reconstrução do templo através daquele decreto do Ciro, né, que foi buscado, que foi achado e tal. O rei, então, tomando por base aquele decreto do Ciro, ele vai permitir a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, e também do próprio templo. Tá? Muito bem. O Neemias ele tem algumas estratégias bem interessantes, né? O capítulo 4, então, vai nos mostrar isso. Em primeiro lugar, capítulo 4, versículo 11, olha só que coisa interessante. Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estavam acontecendo, até que eles estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho de reconstrução. E várias vezes os judeus, nota, os judeus que moravam entre os nossos inimigos, vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo. Então, os patrícios, os compatriotas, os judeus, eles avisavam Neemias e a sua equipe de que os inimigos iriam fazer investimento. Algum tipo de investimento contra eles, né? Iam atentar contra eles. O que o Neemias ele vai... qual é a estratégia que ele vai lançar? Está no versículo 16 e 17. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E aí a estratégia interessante, né? 18 e 19. Todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado, e por isso nós ficamos muito longe um dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. Neemias é um cara de oração, é um cara que confia, Deus lutará por nós, mas Neemias também é um cara que raciocina. E ele tem uma lógica muito grande, trabalho muito espalhado, toca a corneta, o pessoal se reúne, unidos. Como é importante quando o trabalho do reino de Deus é um trabalho que tenha união. Quando as pessoas estejam unidas, o inimigo vai ser vencido naturalmente. Essa é uma grande lição que vem aqui do nosso amigo Neemias, tá? Mas Neemias ele não é só um estrategista, não é só um cara consagrado de oração, que confia em Deus, né? O Neemias ele também é alguém que está preocupado com a exploração. A exploração dos pobres de Judá, que estavam sendo explorados. E agora, quando há esse retorno para o território de Judá, para a reconstrução de Jerusalém, o que o Neemias propõe? O perdão da dívida, né, desses pobres. Olhem o capítulo 5, versículo 11.
Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo seus campos, as suas plantações de uvas, de oliveiras e as suas casas. 12. E as autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Que bonito é essa atitude de Neemias na fidelidade, na oração, na organização, mas também na prática do amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, perdoando a dívida daqueles que ficaram ali em Judá e que estavam endividados até a cabeça, né? E no final do versículo 13, a última linha, aí louvaram a Deus o Senhor e cumpriram a promessa que havia feito. Muito bem. Os planos contra Neemias, eles vão continuar, né, através daqueles 3 inimigos, capítulo 6, versículo 1, Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. E o que esses 3 inimigos vão fazer? Eles vão perturbar o Neemias. Vão convidar o Neemias, vão chamar o Neemias, né? E o Neemias, ele tem também algo importante nesse sentido. Ele tem foco. Olhem o versículo 3, versículo 3, capítulo 6, versículo 3, a parte final. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Os inimigos de Deus, eles também querem, os inimigos da igreja, eles também querem que a gente perca o foco. E Neemias, ele nos ensina isso, nos ensina fidelidade, oração, o planejamento, mas ensina também não desviar o foco. O meu foco é fazer isso, é conduzir bem esse trabalho, é o que ele está fazendo. Muito bem. No final do 6 e o começo do 7, então, o término da construção das muralhas, né? Olha o capítulo 7, versículo 1. Agora as muralhas estavam reconstruídas, as muralhas da cidade, e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. E aí vem toda a organização do que vai acontecer. No capítulo 7, um relatório sobre aqueles que voltaram da escravidão lá da Babilônia. E o número total está ali no capítulo 66 a 69. Olha só, faz a leitura e compara. Capítulo 7, versículos 66 e 69. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. 42.360. Isso te faz pensar duas coisas para o teu aprendizado, para o teu enriquecimento. Primeiro deles, compara esses 42 mil pessoas com aqueles que voltaram da escravidão do Egito. Lembra? 600 mil homens, fora mulheres, crianças e os idosos. Mais de 1 milhão de pessoas. Vejam que aqui o número que retorna agora é um número bem menor, 42 mil e um pouquinho. Né? Segunda coisa para se pensar. Muitas pessoas ficaram na Babilônia. Não foram todos os judeus, habitantes de Judá, que retornaram. Muitos ficaram lá. Você consegue ver a mão de Deus nessa ação, nesse acontecimento histórico? Porque evidentemente que a palavra de Deus, aquelas leis de Deus dadas a Moisés, elas vão continuar sendo estudadas, preservadas, mesmo por esses
judeus que ficaram habitando na Babilônia, né? E lá em Atos, quando diz, no dia da festa do Pentecostes, quando diz que haviam judeus de todas as partes do mundo, aí você tem que conectar com esse ensinamento aqui, com essa leitura aqui. De onde é que vêm esses judeus de todas as partes do mundo? Ora, é natural. A escravidão da Babilônia proporcionou que judeus fossem espalhados por uma boa parte daquela região do mundo que era conhecido na época, né? A escravidão da Babilônia fez com que houvesse a dispersão dos judeus pela região da Babilônia, depois chamada de região da Pérsia, enfim, ok? Muito bem, então, avançando, no capítulo 8, nós vamos encontrar referência ao Esdras. O Esdras, ele vai então aqui entrar em cena, né? E vai decretar a leitura e o ensinamento da lei de Deus. Capítulo 8, na metade do versículo 1, a metade final, diz assim: então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, lembra quando eu falei lá no começo? Que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Às vezes, quando a aula da escola dominical demora um pouquinho, ou a aulinha da professora demora mais que o normal, né? Ou o culto do pastor demora mais um pouquinho, tem um pessoal que, demorou tanto o culto hoje. Olha o exemplo aqui, do nascer do sol até o meio-dia, ouvindo a leitura da lei através do sacerdote, do mestre da lei, chamado Esdras. E essa leitura, ela não é apenas uma leitura técnica do livro. Olha o versículo 8, que informação importante. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Por que o livro da lei precisava ser traduzido? Porque esse povo de Judá, que é levado para a Babilônia, lá na Babilônia eles vão aprender um novo idioma, né, que é o aramaico. Quando eles retornam para Judá, eles esqueceram a língua original deles, que era a língua hebraica, né, de onde vem o nome hebreu, né? Então, por isso, Esdras, ele precisa ler em hebraico e ele precisa traduzir para o aramaico, para que o povão entendesse o que estava sendo lido e refletido, tá bom? Muito bem. É aqui com Esdras e Neemias, então, que vai acontecer a retomada das celebrações daquelas 3 festas lá do Antigo Testamento, né? A festa dos pães sem fermento, a festa das barracas e a festa da colheita. Lembra do último culto? Pois é. Essas festas, elas acabaram sendo esquecidas durante o período da escravidão na Babilônia e agora são retomadas. Especialmente aqui no capítulo 8, tem uma referência sobre a retomada da festa das barracas, né? A festa das barracas está aqui no versículo 17, capítulo 8, 17. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, esta era a primeira vez que faziam isso, e todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. Muito bem.
Capítulo 9 é um capítulo que fala sobre confissão, o reconhecimento dos pecados. Já estamos indo para o final do livro de Neemias. No capítulo 10, então, vai haver o acordo solene, o entendimento solene de algumas práticas que deviam reger agora essa nova realidade. Os muros da cidade estão reconstruídos. O sacerdote Esdras já lançou os alicerces para a reconstrução do templo, que embora menor, mas era a grande marca da religiosidade do povo de Deus. E aqui, no capítulo 10, vai haver de novo, então, algumas referências a algo que já foi dito lá quando Josué liderou a entrada do povo de Israel no território de Canaã, atravessando o Rio Jordão, né? Por exemplo, eu vou chamar a atenção para esse ponto aqui, capítulo 10, versículo 30, né? A Bíblia diz assim: nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Opa! Preconceito com os estrangeiros? Não, não é preconceito. Mas há por trás desta palavra aqui um entendimento de que as cerimônias pagãs, idólatras, toda a influência mundana não deveria exercer valor sobre o povo de Israel. E aí a gente faz uma conexão com os dias de hoje, né? Qual é a influência? Quem é que está influenciando quem? É o mundo que influencia a igreja? Ou é nós, a igreja, que tenta influenciar o mundo, sal da terra e luz do mundo? Olha o recado aqui dos nossos antigos pais: não daremos as nossas filhas para casarem com esse povo idólatra. E os nossos filhos não casarão com as mulheres cananeias. É o recado que Neemias ele procura trazer, dar de maneira muito clara para o povo, né? Além disso, queridas professoras, olha só, versículo 31, 10:31. Se os estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Eu conheci um irmão na fé, na cidade de Santiago, não lembro mais o nome dele, me fugiu. Mas este meu irmão, nosso irmão, não sei, não tenho certeza se ele ainda vive, mas ele tinha um testemunho de vida muito bacana. As pessoas, quando iam visitá-lo, ele, a sua esposa e os seus filhos, só ele era da IELB, só ele. Mas ele tinha um testemunho muito bacana. Ele dizia assim para as visitas, né, que porventura estivesse na casa dele no domingo de manhã: olha, gente, nós vamos almoçar junto e tal, o churrasquinho já está encaminhado, mas agora eu vou no culto, eu vou na igreja. Se alguém quer ir comigo é convidado, mas agora eu vou no culto. Ele dava esse testemunho. E um dia ele falou isso num estudo bíblico, ou até mesmo numa reunião de diretoria, não lembro, mas foi uma coisa que marcou. Neemias está dizendo aqui: se esses povos pagãos, se eles vierem pagar, comprar, fazer qualquer coisa no dia do descanso, não comprem. Não façam negócio, respeitem um dia consagrado ao Senhor. O que a nossa sociedade ensina sobre o dia do Senhor? É o dia consagrado para culto, quando as famílias dedicam para ouvir a palavra de Deus? Ou será que o dia dedicado ao Senhor é o dia para ir na praia, ir na balada, visitar este ou aquele? Nada disso é errado em si. O errado é desprezar as coisas de Deus. É pecado sim contra o terceiro mandamento. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Neemias ele mostra isso de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, né? Neemias ainda traz mais alguns recados importantes. Eu abordo aqui a questão da oferta, né?
Olhem o capítulo 10, versículo 37, onde diz assim: nós traremos aos sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano, oferta de primícias, e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem essa 10ª parte nas cidades em que há plantações. A 10ª parte, o dízimo daquilo que eles haviam colhido. Hoje é muito triste fazer uma análise sobre números, né? Números em termos de ofertas de uma congregação. Às vezes o pastor e a diretoria desanimam. Desanimam quando eu nem faço questão de olhar muito para isso, porque eu quero sempre estar motivado para trabalhar. Mas às vezes a gente desanima. Tem determinadas ofertas que vêm nos envelopes. Aliás, o pastor também tem envelope de oferta, né? Tem determinadas ofertas que vêm nos envelopes, irmãs, que são uma vergonha. Aquilo ali não pode ser chamado de oferta. Aquilo ali é uma afronta contra Deus. E Neemias tem coisas para nos ensinar? Tem. Uma delas é: sejam agradecidos a Deus através da oferta, não das sobras, não dos restos. Isso não agrada a Deus. Isso não traz bênção, não traz alegria e felicidade na vida do ofertante. Neemias, ele é muito específico em tratar desse assunto. Para fechar, queridas professoras, capítulo 11 e 12 mostra as pessoas que ficaram morando em Jerusalém, a lista dos sacerdotes e dos levitas, né? E por fim, as reformas implantadas por Neemias, então, dentre o povo de Israel, né? Dentre o povo de Judá, perdão. Então, o capítulo 13, ele vai falar sobre estas reformas que foram efetivadas em relação à vida, à realidade do povo de Judá. O que a gente pode trazer para as crianças com tudo isso? É muita informação, né? Mas eu gostaria que vocês, ou que você, Grace, tratasse da seguinte forma. Passou 70 anos de escravidão na Babilônia. A vida em Judá continuou acontecendo, mais pobre, mais simples, sem toda aquela ostentação, mas eles continuaram vivendo, alguns continuaram vivendo. Quando, através do decreto de Ciro, né? Ciro é o cara que faz o decreto, é o cara que Deus toca no coração, está lá no comecinho de Esdras, para você se situar. Quando Deus faz com que Ciro escreva o decreto, alguns voltam para Judá. Esse decreto ele é perdido. Posteriormente ele vai ser achado. E o Artaxerxes, na época de Neemias, ele vai então permitir o retorno do Neemias e de um grupo de pessoas para que de fato a reconstrução ordenada lá por Ciro houvesse acontecido, né? Que ela fosse de fato realizada. O decreto é de Ciro, quem permite é o Artaxerxes, o Neemias retorna, os inimigos vão ficar zombando, vão ficar brigando, boicotando. No trabalho de Deus sempre tem os inimigos. Isso foi com Neemias, foi com o pastor Meister aqui, foi com o pastor Schmidt, foi com o pastor Valknir, com o pastor Gerson. Os inimigos da igreja sempre vão atentar contra o reino de Deus. Quando não tiver inimigos, a gente tem que ficar meio que pensando, o que será que o diabo está tentando fazer? Né? Contra a obra de Deus sempre vão existir inimigos. Isso é certo. Neemias mostra isso. E mesmo que os inimigos tentem macular, desmanchar, destruir a obra de Neemias, através da oração, da fidelidade, do planejamento. Neemias é um cara que planeja, um cara que ele não é sacerdote, ele é um leigo, né? Mas alguém que Deus concedeu muita inteligência. Para quê? Para conduzir
a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém e posteriormente também a reconstrução do templo, ok? Lembra quando eu falei que quando aconteceu a invasão da Babilônia, a vida em Judá continuou acontecendo? Então, agora com o retorno destes 42 mil lá da Babilônia para Judá, a vida na Babilônia continuou existindo também. Porque na sequência nós vamos ver um outro personagem importante. O Esdras e o Neemias estão trabalhando, estão reconstruindo, Jerusalém está sendo reerguida, mas lá na Babilônia a vida também continua. E aí vai entrar em cena uma outra personagem muito interessante, a história de Esther. Eu gostaria muito que na próxima aula fosse abordado o livro de Esther, a história de Esther. Eu me proponho aqui a fazer um videozinho comentando, falando, mostrando algumas coisas importantes, mas para que a gente se situe no tempo, no espaço, né? Em Israel a vida está acontecendo, o muro está sendo reerguido, o templo vai ser reconstruído, mas lá na Babilônia a vida também continua. E lá tem Esther, para nos contar algumas coisas bem importantes, testemunhando do poder e da grandiosidade do amor de Deus pelo seu povo, em todo o tempo. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado, esse vídeo foi um pouquinho longo, mas eu de fato espero que tenha sido proveitoso, especialmente para ti, Grace, e qualquer coisa, qualquer dúvida, mantenha contato direto comigo, tá bom, querido? Um abraço para todas vocês.